Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando aqui a nossa live da Escola Bíblica Dominical, este domingo, dia 31 de maio, último dia do mês de maio, e nós vamos estudar a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Queridos irmãos, eu já estou aqui, mas nós vamos começar com 5 minutos, né? Então, com 5 minutos nós estaremos começando, pois está previsto para começarmos esta live às 9h20. Às 9h20. Então, nós vamos começar um pouquinho mais tarde. Só espero aqui a confirmação de se está chegando o áudio e o vídeo ok para os irmãos aqui. Bom, maravilha, né? Tem um probleminha aqui, eu não estou conseguindo visualizar aqui no notebook, mas a minha esposa está mandando mensagem aqui para mim dizendo que está chegando tanto o som como o vídeo. Então nós já iremos iniciar dentro de 2 minutos aí. Só quero lembrar os irmãos que eu consigo visualizar aqui no nosso canal aqui aqueles que comentam, né? Então se você mandar o teu comentário aqui, eu consigo visualizar que você está participando. Então eu peço para que você deixe o seu comentário aqui. No final nós vamos ler todos aqueles que comentaram. Então todos os nomes daquelas pessoas que estão nos assistindo, que comentaram aqui, nós conseguiremos saber que você esteve presente e poderemos fazer aqui a leitura do nome de vocês. Então, irmãos, eu espero que vocês participem, né, dessa escola, participem desta aula, que para nós é uma alegria e um privilégio tê-los aqui presente, participando juntamente conosco, né? Juntamente conosco. Queridos irmãos, então já os que estão conectados aí, mande um paz do Senhor aqui, só para eu ver que estou conseguindo falar, como eu não estou vendo aqui o vídeo do notebook como das outras vezes eu verificava, então vou pedir esse auxílio. Manda um paz do Senhor ali, que eu sei que você está recebendo som e imagem, e nós vamos iniciar a nossa reflexão, meditação da Escola Bíblica Dominical desta manhã. A lição, como dissemos, é a lição de número 9. Lição de número 9, ela traz por título o mistério da unidade. Atualizei aqui, ó, e agora estamos visualizando. Fica mais fácil aqui para eu administrar, né? Muito bem. Queridos e amados irmãos, o texto áureo de nossa lição se encontra aos Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 5, eu quero ler convosco na Bíblia Sagrada, e depois nós vamos no mesmo capítulo de número 3, de aos Efésios, fazer a leitura bíblica em classe. E aí, então, já daremos o início à nossa aula, né? Ou a nossa meditação ou reflexão. Então, convido os amados irmãos a ler conosco aos Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 5, que é o texto áureo da nossa meditação desta manhã. Aos Efésios 3 e 5 nos diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas,
A leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, está nesta mesma epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3, que é o que fizemos menção agora do verso 5, só que agora nós leremos do verso 1 ao 13. Eu convido você para participar desta leitura juntamente comigo. Está escrito assim para nós, né? Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteja oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Queridos irmãos, vamos então iniciar o comentário da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9. Antes de iniciar, porém, eu gostaria de trazer algumas informações aos irmãos. Há uma mudança no decreto municipal da cidade de Bauru, e com esta mudança, a partir de amanhã, há uma flexibilização das regras de isolamento. Com elas, voltarão a poder ser frequentados os cultos. E hoje à noite, a nossa igreja, o Ministério do Belém, já terá o seu culto ali em nossa sede, que fica na Rua Aparecida, número 710, Jardim Santana, em frente ao terminal, à entrada terminal rodoviário de Bauru. Então hoje já haverá cultos ali. Eu peço que os irmãos verifiquem corretamente o horário. Me parece que nos horários que já estavam habituais, aí às 18h30, se alguém souber mais informações pode colocar aqui nos comentários, mas os irmãos procurem ali a página da igreja de Bauru e os irmãos verão lá os comunicados. Todavia, como as recomendam, né, as autoridades, né, e as recomendações sanitárias nos informam, os irmãos que forem ao culto deverão ir de máscara, deverão respeitar o isolamento, evitar abraços, apertos de mão, bem como deve-se permanecer em casa aqueles que são do grupo de risco, né, seja pela idade ou por algum problema crônico de enfermidade pré-existente que pode agravar o quadro em uma situação de contrair essa doença. Então fica aí as recomendações para os nossos amados irmãos. E eu estou realizando mais esta live, né, a lição de número 9, porque hoje, né, conversando com o pastor Elias Lira, o vice-presidente desta igreja, não haveria reunião pela manhã. Pela manhã eles estariam arrumando a igreja de forma a acomodar os irmãos à noite. Por essa razão, então, estamos transmitindo aqui a reflexão na Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, não sabemos se voltarão as lições ser ministradas no templo. Se voltarem, nós não faremos live aqui, né? E então participaremos ali no templo. Ok, meus irmãos?
Porém, né, enquanto não estivermos retornando ao templo, eu estarei participando aqui juntamente com os irmãos para nós refletirmos sobre a escola bíblica dominical. Meus queridos irmãos, eu quero até aproveitar, né, já com a iminência do retorno das atividades ao templo, dizer, irmãos, que esse período tem sido para mim um período muito proveitoso. Eu tenho sido motivado por vocês que estão aí nos vendo, compartilhando esses vídeos, a tentar aprender um pouco, né, da tecnologia de transmissão, bem como estudar a lição com mais cuidado, estudar a lição bíblica com mais cuidado. E eu quero passar a recomendação para eventualmente algum professor que está conosco, né, professor de escola bíblica dominical, que está nos ouvindo, passar essa recomendação. É importante, irmãos, que nós façamos a leitura bíblica diária. Isso nos prepara para no domingo podermos ministrar. Eu aconselho, inclusive, aos irmãos que leiam a lição do próximo domingo já no domingo anterior. Leia ela inteira já no domingo anterior. Depois você vai lendo diariamente os versículos da lição bíblica diária, e isto te ajuda a ir se ambientando com o tema, para que você então inicie a aula já muito mais preparado. Também, irmãos, é fato conhecido que a CPAD ela divulga o comentário pelo autor da revista, o pastor Douglas Batista, e eu procuro sempre fazer antes da aula, ouvi-lo, né? Cerca de 15 a 20 minutos, ele traz uma explanação que nos auxilia muito a melhor compreensão do conteúdo da revista. Não só desta revista, que é a lição dos adultos, né? Que é a que nós estamos estudando nesse trimestre, como também da lição dos jovens, né? Então também tem comentário lá pelo autor do comentário da revista. Então os irmãos têm esses materiais que podem lhes auxiliar. E aí você já durante a semana consegue ir pesquisando tudo aquilo que porventura lhe for desconhecido, e facilite aí que você possa ficar mais bem preparado para o comentário. E todos os alunos, incentive, você professor, incentive seus alunos a fazer o mesmo, né? A ler a revista no decorrer da semana, porque assim, no final de semana, no domingo, quando você se reunir com a tua classe, ficará mais fácil para a reflexão na lição que está ali apresentada. Pois bem, meus irmãos, o tema da lição, como dissemos, o mistério da unidade revelado, né? A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O pastor Douglas, ele é um entusiasta do pentecostalismo, e ele incentiva acerca da manifestação dos dons espirituais. Por isso, ele traz para nós esse contexto e esse conceito, reforçando a ideia de que, primeiro, haveriam profetas no Novo Testamento. E nós temos visto isso já na lição passada. E eu quero mandar um forte abraço para a irmã Ruth, que é professora de teologia, professora de escola dominical, que nos auxiliou no domingo anterior, bem como para o Jânio, presbítero Jânio, que também é professor de escola bíblica dominical, e que eles nos auxiliaram na lição de número 8, que é a 10ª live que nós gravamos. Essa é a 11ª, né? E eu quero trazê-los de volta aqui, se não para uma lição, para que pelo menos nós comentemos algum assunto, inclusive sobre a Epístola de Éfeso. Falamos acerca dos ministérios, o ministério de profeta, e eu depois percorri as lições que virão, e eu percebi que não haverá, né, menção a isto que está registrado no capítulo 4, eu acho importante. Talvez façamos uma live debatendo esse assunto junto com nosso querido irmão Jânio e a nossa amada irmã Ruth. Esperamos aí depois marcar com mais propriedade.
E eu só não os convidei para esta manhã porque eu fiquei com medo de nós termos o mesmo problema que tivemos no domingo passado, tanto com o som como com a preparação. Essa semana nós vamos tentar melhorar isto para que possivelmente nós tenhamos um comentário já mais completo com outras pessoas. Isto é bom. Queridos irmãos, 3 tópicos temos aqui para falar acerca deste mistério revelado. O primeiro deles está aqui: explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um povo integrante de um mesmo corpo. O segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. E o terceiro, mostrar que desde a eternidade esse mistério que esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Ou seja, Deus não foi apanhado de surpresa, mas ele já tinha esse plano. Então, quando nós olhamos para a questão do Antigo Testamento, primeiro, antes de até entrarmos no primeiro tópico, vale a pena nós ressaltarmos, irmãos, vale a pena nós frisarmos, que a palavra mistério, ela vem do grego mysterion, e esta palavra tem o significado de segredo ou doutrina secreta, ensinamento secreto. Então, esta é o significado desta palavra, que é uma das palavras chaves para a nossa compreensão da lição desta manhã. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e quando vemos, logicamente, a leitura bíblica em classe, nós vamos ver Paulo extasiado, irmãos. Ele está como que escrevendo maravilhado, primeiro, com a sabedoria, e ele chama a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus, quando ele está trazendo para nós este contexto deste mistério que estava oculto nos tempos antigos. E era um mistério, inclusive, para os líderes da igreja primitiva. Você que fez a leitura bíblica diária conosco, você pode observar que em algum momento ali, Pedro é questionado pelos outros apóstolos pelo fato dele ter batizado Cornélio e alguns outros que estavam em sua casa e que ouviram a mensagem de salvação por Jesus. Ele é questionado por isso, E questionado por isso, ele se defende mostrando que o dom de Deus havia sido derramado sobre aqueles irmãos, e não ele poderia rejeitar a água a eles. Ou seja, até aquele ponto era um pouco obscuro a compreensão do mistério. E Paulo está aqui, como dissemos, queridos irmãos, maravilhado, extasiado com a sabedoria de Deus e a graça de Deus trazida na revelação deste mistério a nós, a nós outros aqui. Quando nós vemos, irmãos, esta palavra, e ele ressalta aqui: olha, eu quero que vocês saibam qual é a minha compreensão. O pastor Douglas, no seu comentário, ele destaca, ele diferencia essa palavra mistério, que é aplicada no Novo Testamento, e ela não é encontrada no Antigo Testamento, essa referência. Ele destaca que ela se diferencia de outras religiões, como lá no princípio a questão do gnosticismo e algumas outras, que apontavam para que um mistério, uma doutrina oculta, que somente alguns poucos privilegiados da religião teriam acesso. E aqui nós estamos observando, meus irmãos, que não é a verdade para a igreja. O mistério estava oculto no antigo tempo, foi revelado a nós com a incumbência de que os apóstolos divulgassem esse mistério. Então não é algo que é oculto para os demais irmãos, ou que é de um seleto grupo, para alguns iniciados. Não, era para todos compreenderem. Então Paulo está mostrando, no texto que fizemos leitura aqui em Efésios capítulo 3, olha, eu quero que vocês saibam qual é a minha compreensão deste mistério, eu quero que vocês compreendam como eu entendo, como me foi revelado
este mistério. Vejamos, irmãos, embora a palavra aplicada aqui seja mistério, ela não implica dizer, né, e Paulo no versículo 5, que é o textual de nossa lição, ele nos traz aqui que nos foi revelado agora como não fora em outro tempo. Isso não significa que no outro tempo Deus não havia dado pistas, Deus não havia dado sinais sobre este mistério, né? Tanto é que nós veremos profecias bíblicas do Antigo Testamento mencionando esta promessa de que os gentios também se achegariam às bênçãos de Deus, né? Eles também seriam alcançados. Mas o mistério era de que maneira, de que forma? Isso não estava claro, nem ao menos, né, aos que pronunciavam estas profecias, aos profetas e autores dos textos sagrados do Antigo Pacto. Não estava claro para eles, não estava evidente para eles, né, de que maneira isto se daria. Todavia, né, agora a nós ele começa a ser manifestado de uma maneira mais clara e mais abrangente. Que mistério seria este, então, que estava na antiguidade oculto e foi revelado para nós nesse tempo oportuno? O mistério, para talvez resumir, é algo que eu gosto, quem já me ouviu ministrar alguma vez sobre esse tema, com certeza deve ter ouvido eu falar, que a igreja é um mistério de Cristo. Eu penso assim, né? E acompanhando o pensamento do pastor Douglas, aqui na lição, eu consigo ver que ele é conforme, ele concorda, ele coaduna com essa ideia. Pois a igreja é o terceiro povo, a terceira nação criada, e de uma maneira especial. Nós lembramos que quando falamos acerca dos gentios em lições anteriores, eu até relembrei o saudoso pastor Moisés Raimundo, que costumava sempre nos cultos de ensino trazer para nós a seguinte reflexão: Deus, quando olha dos céus para a terra, ele enxerga três povos. Ele enxerga os judeus, ele enxerga os gentios e ele enxerga a igreja. Quem são os judeus? Aqueles que descendem do pai Abraão, do patriarca Abraão, né, das tribos. Esses são os judeus, os hebreus, né? Quem são os gentios? São os outros, todas as outras nações. E quem são a igreja? A igreja são aqueles que dentre gentios e judeus foram agregados ao corpo de Cristo. Agora, então, no Antigo Testamento não tínhamos a igreja, por isso que chamo eu a igreja o mistério de Deus, pois a igreja é a forma que Deus fez de trazer, né, aqueles que estavam longe para perto. O tópico 2, quando vai tratar sobre a revelação deste mistério, né, e como nós dissemos aqui, o propósito aqui desse tópico 2 é expor como e quando Deus revelou esse mistério. Primeiro, quando Deus revela esse mistério em tempo oportuno. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar a referência a Jesus dizendo assim: e ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo já preparado, predeterminado por Deus para que Cristo aparecesse. E se nós estudarmos a história, não haveria tempo para comentar disso aqui, mas se estudarmos a história, veremos como Deus introduz o seu Filho no mundo para o seu ministério terreno, faz com que ele nasça num momento singular da história, né? Um momento perfeito para que ele nascesse e pudesse ser divulgado, como estamos fazendo ainda hoje, né, enquanto igreja, divulgando a este Messias, nosso Jesus Cristo de Nazaré. Agora, meus irmãos, né, o mistério também ele foi revelado no tempo correto. A sua revelação ela chegou no tempo correto, oportuno, no tempo perfeito a nós. E como ela se deu? Paulo ele faz menção e ele assevera, dizendo a nós
que este mistério não foi revelado pela sua capacidade intelectual. E nós sabemos que Paulo, ele era um intelectual à frente do seu tempo. Ele tinha muito mais conhecimento do que a maioria das pessoas que eram seus contemporâneos. Paulo, ele era muito estudado para o seu tempo. Lembramos, irmãos, que naquele tempo existiam os escribas. O que eram os escribas? Eram as pessoas que eles tinham a profissão de escrever aquilo que outros diziam às vezes, né? Ou ler aquilo que alguém escreveu, porque até mesmo a leitura e a escrita não era algo que era popular, era comum a todos. Então Paulo, ele não somente sabia ler, não somente sabia escrever, como ele conhecia diversos idiomas, e além de conhecer diversos idiomas, ele conhecia diversos autores, né, seculares, bem como ele conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Ou seja, volto a dizer, Paulo era um homem muito à frente do seu tempo, ele era um homem singular em conhecimento. Todavia, mesmo com todo esse conhecimento que ele agregava, ele diz-nos: olha, isto eu não descobri de homem algum. Isto eu não recebi de homem algum, mas eu recebi por divina revelação de Deus. Então aqui ele acrescentou assim, olha, isto foi revelado a nós, apóstolos e profetas do Novo Testamento. E o pastor Douglas assevera, como dissemos na lição passada, que esses profetas aqui, os apóstolos e profetas, eles são os profetas do Novo Testamento, uma vez que ele cita os apóstolos primeiro. Sempre ele faz essa referência a apóstolos e profetas. Então, são os profetas do Novo Testamento. Então, percebamos que isto foi revelado pelo próprio Espírito Santo de Deus a nós. Ou seja, foi por revelação divina. Cabe frisar a nós, meus irmãos, estamos falando do como, né? Então não estamos saindo do propósito da lição, estamos falando do como no tópico 2. Mas cabe a nós, irmãos, relembrar, reforçar aos irmãos que não há mais nada a ser revelado ou acrescentado às Sagradas Escrituras. Como dissemos na lição passada, a Bíblia é um livro fechado, não é um livro que precisa de reforma, que precisa agregar-se conteúdo, não, é um livro que já foi fechado. Não há mais revelação a ser feita nesse sentido. Porém, é importante que nós busquemos o Espírito Santo para que traga auxílio, especialmente aqueles que ocupam alguma posição, por exemplo, de liderança na igreja. Aqueles que ocupam algum ministério. Nós não podemos fazer as coisas da nossa cabeça, agindo somente intelectualmente, pois a igreja, ela pertence a Deus, e é Deus quem a governa, e nós precisamos compreender a vontade de Deus para a vida da igreja. E isto nós só fazemos uma vez que nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo ainda fala, ainda revela, e assim como os apóstolos buscaram, nós devemos buscar nos dias de hoje. E não precisamos ir tão longe no tempo. Se nós olharmos para os pais da Assembleia de Deus no Brasil, nós veremos que eram homens de profunda oração e profunda comunhão com Deus, e que buscavam no Espírito Santo, sem ter muito conhecimento, a direção para conduzir a sua igreja. Lembrando os irmãos que nós não estamos aqui, como o próprio pastor Douglas diz no seu comentário, desconstruindo a necessidade do ensino, do buscar o conhecimento teológico. Isso é bom e salutar, mas isto não dispensa a necessidade de buscar a revelação do Espírito. Este foi o como. E quando? Então revelou no tempo oportuno, na magnitude do seu tempo. Deus foi trazendo para a liderança da igreja daquele tempo, foi trazendo para aqueles irmãos esta revelação deste mistério
de Deus, né? Trazendo esta revelação que era a igreja. E qual era este mistério então? O mistério era juntar gentios e judeus no mesmo povo, sem diferença de raça, sem diferença de etnia, sem diferença de algum maior ou menor, mas juntar todos, né? Paulo vai dizer aos Romanos, que é a carta que mais fala acerca da graça. Ele vai dizer aos Romanos ali, na Epístola aos Romanos, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Deus encerrou judeus e gentios debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ou seja, né, Deus colocou para nós, todos nós, no mesmo patamar, para que em todos nós pudéssemos ser agregados ao Evangelho da mesma forma, e como igreja somos um só corpo, uma nova nação, um novo povo, e um povo especial, zeloso de boas obras. Perceba, o tema da revista, a Igreja Eleita, ele vai trazendo toda essa revelação que Paulo vai trazendo paulatinamente, desde o primeiro capítulo, mostrando toda a trajetória para a revelação deste mistério, que é a igreja sendo aí o povo, né? Um povo novo, diferenciado, unindo. Irmãos, então, como dissemos, os profetas do Antigo Testamento, eles aguardavam a revelação deste mistério. Eles aguardavam que os gentios fossem agregados à igreja, mas não sabiam de que maneira seria. E agora, pela igreja, é manifestada a sabedoria de Deus e manifestada a forma que Cristo escolheu para agregar ali aqueles que não eram, que estavam longe, para trazê-los perto. Então, pela igreja, em Cristo, as pessoas puderam ser agregadas a estas promessas. E olha, era uma coisa que era impensada pelos do Antigo Testamento. Como que Deus faria, né, essa assunção? Como que ele traria os gentios? Não se pensava que Deus iria desconstruir ou destruir a separação, as divisões, como nós dissemos na lição anterior, matando as inimizades. Ou seja, o Senhor, ele fez um povo só, uno, especial, que pode ser chamado de irmãos. E em Éfeso estava assim, né? Judeus e gentios na mesma igreja se chamando de irmãos, matando a inimizade, praticando o amor fraternal. Isto era algo glorioso, que ele não foi enxergado no Antigo Testamento, mas ele foi revelado agora por Cristo. Paulo, ele acrescenta em outros ditos seus, em outras inscrições suas, né, falando que em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Por servo aqui nós entendemos aquele que era escravo. Veja, irmãos, o escravo e o dono da casa agora se chamando de irmãos, como nós vamos ver ali Paulo recomendando na epístola a Filemon, né? Sobre Onésimo, escravo fugitivo, que agora retorna para a casa de Filemon, mas não mais como escravo, mas como irmão do seu patrão, do seu possuidor. Por quê? Porque Cristo desfez as barreiras de toda a inimizade. Que coisa maravilhosa! É por isso que Paulo, irmãos, ele está, como eu disse aqui, escreve como que maravilhado, como extasiado. Olha, eu quero que vocês entendam essa compreensão do mistério que eu tenho, que nós somos um só, que em Deus, agora em Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, e não há mais divisão entre nós, não há mais aquele que é especial ou não. Então nós percebemos, irmãos, os gentios, eles desconheciam as promessas de Deus, eles estavam alheios, ignorantes acerca das promessas de Deus, enquanto que os judeus, eles aguardavam, eles conheciam, mas eles eram arrogantes, pois achavam-se os únicos possuidores desta promessa. Agora Deus quebra a arrogância dos judeus e leva o conhecimento, manifesta o conhecimento aos gentios que outrora eram ignorantes, e pegam destes dois e faz um só povo. Isto é glorioso, e é assim que é demonstrada a magnitude
deste mistério que estava oculto e agora a nós ele é revelado. O plano da salvação. Que coisa gloriosa. Irmãos, nós já temos que caminhar para o final, né? Para que nós não nos percamos aqui no horário. Então vamos falar aqui brevemente sobre o terceiro tópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Nós lembramos do trimestre anterior, quando nós falamos sobre a queda do homem, e neste tema, nesta lição, nós deixamos muito claro, né, que Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem. Deus não foi apanhado de surpresa, pois Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então Deus já sabia que o homem falharia, cairia. Deus, então, Ele não tinha um plano B, né? A salvação, Jesus, a igreja, não é o plano B de Deus, pois Deus não tem plano B. O plano A de Deus, é por isso que nós falamos até na lição do trimestre anterior, né, acerca do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta salvação, este mistério estava oculto em Deus desde a fundação do mundo. Deus já tinha a igreja no seu eterno propósito, já tinha concebido a igreja no seu eterno propósito. E o comentarista aqui traz para nós, irmãos, a coisa tão bela que é que Deus articulou esse plano, ou seja, Deus planejou, Deus acrescentou todo o conteúdo deste plano, e o próprio Deus em Cristo, que é um com o Pai, executou esse plano da salvação. Então aqui nós vemos que a obra da salvação, ela não é, irmãos, ela não é uma obra humana, mas é uma obra divina, maravilhosa, no qual Deus traz para perto aqueles que estavam longe. Pertencer à igreja de Deus, ser lavados pelo sangue, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, é um privilégio glorioso. E mais glorioso ainda é o sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa boa! É isto Deus trouxe a nós outros. Eu vou ler um trecho do terceiro subtópico do tópico 3, que diz aqui, essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Ele está falando acerca aqui do pecado de Adão, que é o que nós estávamos comentando, né? E o comentarista, o pastor Douglas, está trazendo para nós o seguinte, olha, esta situação, né, ou compreendermos que Deus já tinha um plano, antes mesmo de Adão pecar, ele já tinha o plano da salvação já planejado, mostra que Deus nunca perdeu o controle da história, e que Deus tem as rédeas, né, de toda a história em suas mãos, e que tudo o que acontece tem um propósito. Percebam, irmãos, que este momento que nós estamos passando no mundo, de pandemia, que tem trazido muita preocupação a muitas pessoas, Deus tem um propósito. Deus está no controle. E se Ele está no controle, e se Ele tem um propósito, e se eu sou o corpo de Cristo, se eu pertenço ao corpo de Cristo, se eu sou o povo de Deus, logo eu posso me tranquilizar, porque eu sei que Ele tem um propósito para os seus no meio desta crise tão difícil. Isso nos alegra, isso nos motiva, e isso é o que nós devemos continuar ensinando. Meus amados irmãos, o tempo já vai indo embora, na verdade já até passamos do tempo previsto. Eu quero aqui citar algumas pessoas que eu vejo que fizeram aqui um comentário aqui, e eu peço para que você, irmãos, por gentileza, deixe o seu comentário ali, você que participou dessa lição, deixe o seu comentário, paz do Senhor, manda um abraço, para que nós saibamos que você está aqui, né? Então está conosco nosso irmão Rubem Escobar, né? Presbítero de nossa igreja aqui em Bauru, que também leciona a aula de escola bíblica dominical. Um prazer tê-lo aqui, professor. Paz do Senhor, ele está dizendo, paz do Senhor, amado pastor Wilson, que Deus continue abençoando, que possamos aprender um pouco mais de sua palavra. Deus abençoe, porque escreveu isso logo lá no começo. Está conosco, né, também a irmã Beth, né, e junto com ela fica toda a família lá, o Aldo. Forte abraço ao meu amigo Aldo, também ao John ali. Fica o abraço
abraço também, viu? Irmã Beth, Alda, transmitam aí o nosso abraço para também os seus outros dois meninos, o Júnior, meu Deus, me fugiu o nome do mais velho agora, o Carlos, fica um forte abraço aqui para eles também, viu? Que Deus abençoe toda a tua família. Irmã Beth é uma bênção, também a irmã Risalva, né, a sua mãe, que é uma bênção na presença de Deus. Estiveram conosco aqui ainda a irmã Sandra de São Carlos, né, que Deus abençoe, a irmã Daniela ali de Bariri, que é prima da minha esposa, que Deus abençoe, irmã Isabel ali da cidade de Andradas, Minas Gerais, Deus abençoe. Também o Fernando, né, marido da irmã Dani, ali da cidade de Ourinhos, e eu já aproveito para pedir a oração aos irmãos pela irmã Dani, que ela contraiu o Covid-19, mas já está se recuperando, né? Então, orem por ela aí, para que o Senhor conceda que ela continue se recuperando. A minha tia Fátima da cidade de Lins, Deus abençoe. Irmã Roseli Lira, forte abraço ao meu amigo, né, irmão Zé Mário, Deus abençoe. Pastora Vera, que Deus abençoe muito, né, pastora ali da igreja que vai os meus sogros, Deus abençoe. A irmã Carla, esposa do vereador Mirinho, ali da cidade de Brotas, que saudade de vocês. Meu abraço aí ao seu esposo, toda a sua família, nosso irmão Roberto da cidade de Ourinhos também. A Daniela, esposa do Jurandir, muito bom, satisfação em recebê-lo por aqui. E também, né, ela pertence também à igreja da irmã Vera, né? Muito bom, meus irmãos, eu agradeço muito aqui a audiência de vocês, né? E eu faço um pedido para vocês: compartilhem esse vídeo, compartilhem os demais vídeos que nós temos, acesse o canal do YouTube se você ainda não acessou, e faça lá, curta os vídeos, se inscreve no canal para que você receba ali as notificações quando a gente postar um conteúdo novo. É uma maneira de nós evangelizarmos nesse momento que nós não podemos ir visitar nas casas, nós não podemos ir, mas o link vai. Então você encaminha o link, você encaminha ali um vídeo e a palavra de Deus tem acesso a algumas pessoas que não têm. E olha, irmãos, as pessoas estão preocupadas, viu, com a morte, com esta enfermidade. É um momento muito oportuno para nós pregarmos a salvação das almas eternas, né? Nós vamos orar aqui, irmãos. Hoje nós tivemos uma audiência um pouquinho menor e já era previsto, uma vez que as atividades no templo estão voltando. Então não sei quantos templos, né, talvez não tiveram uma escola bíblica dominical essa manhã. Possivelmente algumas pessoas já tiveram escola bíblica dominical em algumas congregações. Por essa razão estão nas suas igrejas, o que eu recomendo que o façam, né? Tendo a escola bíblica dominical, você não sendo grupo de risco, respeitando ali as determinações de isolamento, vá para a tua igreja, participar lá, isso é muito bom. E eu convido então os irmãos aí que puderem à noite de estar presente ali na nossa igreja. Se não puder, estará sendo divulgado ainda pelos mesmos canais ali, a fanpage do Facebook, o Instagram, também o canal do YouTube de nossa igreja. É só procurar por AD Belém Bauru e você vai localizar. Ainda o site também está fazendo a divulgação do culto online para os irmãos que não puderem estar presencialmente lá. Vamos orar, irmãos, brevemente para encerrarmos. Querido Jesus, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos permitiu de estar mais uma vez em roda da Tua Palavra, aprendendo com o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe todos os Teus filhos e famílias aqui representadas que participaram conosco. Que o Senhor, meu Deus, possa dar-lhes um domingo abençoado. Abençoa nosso pastor e presidente, pastor Arnaldo, bem como o pastor Elias Lira, seu vice-presidente, toda a sua família. E também, Senhor, lhe peço que abençoe, Senhor, a nossa igreja em Bauru, os pastores de congregação, a retomada dessas atividades, que seja uma bênção. Que o Senhor, meu Deus, preserve a nossa igreja, preserve os irmãos de contrair essa doença tão terrível, meu Senhor, e ajude os teus filhos a prosperar. Eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, um excelente domingo para vocês. Nós vamos ficando por aqui, viu, irmãos? E acompanhe aí o nosso canal, traremos mais novidades aí quando oportuno.
Deus abençoe. Muito obrigado. Pai, Senhor.